Pai nosso, que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso, que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere, naquele que busca a verdade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso. Venha até nós o teu reino de paz, justiça, fé, caridade, luz e amor. Que seja feita a tua vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração. Perdoa-me assim como eu possa perdoar aqueles que me ofenderam, mesmo quando meu coração esteja ferido. Não me deixe cair nas tentações dos erros, vícios e egoísmo. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio, de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas ainda, assim quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigado, Pai, por mais essa lição. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É com muita alegria que estamos aqui para continuarmos com o estudo das palavras do Cristo. Jesus, que é nosso modelo e nosso guia, nos ampare nesse momento de tantas transformações. Que nossa noite seja proveitosa e cheia de luz. Pai nosso que estás no céu, caminha dentro da minha casa e leva todas as minhas preocupações, temores e enfermidades, e proteja minha família, meus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, meus dias e minhas noites. Abençoe minha casa, minha saúde e tudo que me rodeia. Provê alimento e que nunca falte a tua presença. Que assim seja. Boa noite a todos, meus irmãos, minhas irmãs. Então, nós estamos vendo a introdução do Evangelho, né? E estamos aqui no resumo da doutrina de Sócrates e Platão. Então, já foi falado um pouco pela Adriane e o Sr. Luiz também está colocando paulatinamente sobre esse resumo. Então, eu resolvi falar um pouco sobre Platão. E as minhas palavras foram inspiradas nas palavras da professora e filósofa Lúcia Helena Galvão, tá? Então, Platão viveu em 428 a 347 a.C. Ele tinha mais ou menos 81 anos de idade quando ele desencarnou. Ele foi o fundador da academia, da primeira academia. Então tem 2.400 anos a fundação da primeira escola. Muito bem, ele fica 10 anos com Sócrates como seu discípulo. Então, nós conhecemos os diálogos de Sócrates através dos escritos de Platão, o que foi feito na sua juventude. Mas quando ele fica mais maduro, ele deixa Sócrates e toma uma linha de pensamento exclusivamente seu, né? Porém, sempre homenageando Sócrates e como porta-voz. Então, existem os diálogos socráticos e os diálogos platônicos, né? Platão também teve acesso aos filósofos pré-socráticos como Pitágoras, Parmênides, Heráclito, enfim. Eles falavam, escreviam através dos diálogos
né? Porque era a forma que Sócrates usava para tirar de dentro da pessoa aquilo que ela já sabia. Não tinha aprendizagem para Sócrates de algo novo. Não, a pessoa já trazia tudo dentro dela. Então, o que o Sócrates fazia através da maiêutica era fazer ela ir buscar lá dentro dela o conhecimento e trazer para fora, né? Que é uma linha de ensino que hoje a gente pretende fazer. Muito bem, então voltando a Platão, um dos livros dele chama-se A República. A República fala de política, fala da arte, fala da maneira do homem lidar com o pensamento científico, fala da educação, de amor, da justiça, da bondade, da beleza, da ética, enfim, é um livro completo. Só que o princípio da ideia de Platão era buscar o conceito de justiça. Ele trabalhava muito, né? Porque, por exemplo, a morte de Sócrates, ele achava uma injustiça. Então, ele trabalhou muito em cima da justiça, né? E a partir daí, desse conceito de justiça, construir, olha bem, um modelo político que é a república. Ou seja, a nossa coisa pública, a república, governo do interesse de todos, do interesse do povo, né? Será que está assim hoje? Não sei, né? E na república tem a famosa alegoria da caverna, onde Platão diz que tudo o que existe nesse nosso mundo existe primeiramente num plano ideal onde todas as ideias foram concebidas. Vamos lembrar do Espiritismo, né? O Espiritismo nos diz que nosso mundo material é cópia primitiva do mundo espiritual. Então, tudo que existe aqui vem de lá. Olha bem, a ideia de Platão e a ideia do Espiritismo, como Platão é precursor das ideias do Espiritismo. Então, o Kardec fala, as ideias são de lá, mesmo porque passamos boa parte na erraticidade, né? Sócrates e Platão eram reencarnacionistas e acreditavam que a alma faz sua viagem por vários mundos. A alma viaja, né? Essa era a teoria, a ideia de Sócrates, né? Então vamos lá para a alegoria da caverna. Vamos ver. Então era assim, olha, Platão falava assim: vamos imaginar uma caverna com 2 grandes degraus e a abertura para sair dela. Ela é escura, né? E no degrau de cima tem uma fogueira que ilumina a caverna. No degrau de baixo, no solo, existem pessoas vivendo lá. Só que todos estão acorrentados a uma parede pelos pés e pelo pescoço, de modo que não podiam virar suas cabeças nem olhar de lado. Essas pessoas são prisioneiras dessa caverna. Agora, na frente dos prisioneiros existe o paredão de fundo da caverna, no qual são projetadas sombras por causa da fogueira que está acima no degrau.
Sombras de quem? Sombras de pessoas, de animais, de objeto que essas pessoas carregam, enfim, tudo que acontece fora da caverna, os que estavam presos viam através das sombras e nada mais. E também escutavam sons que vinham lá de fora. Então, a ideia de realidade das pessoas, dos prisioneiros da caverna, eram aquelas sombras. Para eles, o mundo real eram aquelas sombras. Muito bem. Agora, imaginemos que uma pessoa não satisfeita com o que estava acontecendo e ficar prisioneira, com muito esforço, consiga se libertar. Subir capengando para a entrada da caverna e conseguir sair. Olha lá, o que ele se depara lá fora? Ele se depara com um sol gigantesco, uma luz que resplandece, uma luz que deixa sua visão ofuscada, até ele cair no chão e não conseguir ver. Aos poucos, ele vai se acostumando com aquela luz intensa, vai se levantando e começa a vislumbrar aquele mundo grandioso e muito real. Ele podia tocar em tudo, ele sentia, não eram sombras, era um mundo real. Era extremamente colorido. As pessoas se movimentavam livremente, os animais também. Tudo era muito concreto e lindo. Ele começa a caminhar e sentir cheiros, perfumes, sensação de frio, de calor. Ele fica muito alegre com tudo aquilo. É um misto dentro dele de felicidade com curiosidade, com vontade ferrenha de conhecer tudo. Enfim, ele fica deslumbrado com tanta beleza. Depois de um tempo, o que ele fez? Como era uma pessoa solidária, ele volta à caverna para contar sua experiência, né? Para os seus companheiros tentarem sair também para aquele mundo real, sair daquela escuridão. E para seu espanto, não houve crédito algum para o que ele contou. As pessoas de lá não acreditaram e até o mataram. Olha bem, os braços estavam livres. Então, Platão nos diz assim, olha, que a grande questão do homem é realmente acessar esse mundo ideal, lá em cima, fora da caverna. É uma questão, o homem não consegue acessar esse mundo, porque as coisas pré-existem no mundo das ideias, o mundo das ideias lá fora da caverna. Essa é a representação simbólica que a gente pode intuir que seja o mundo espiritual avançado. E uma observação mais ousada ainda de Platão é quando ele declara que o mundo das ideias é o mundo real e que esse aqui que nós vivemos é sombra, é ilusório. E lembram-se que Jesus falou do orgulho? Orgulho é ilusão, né? Que ele falou assim, deixa o orgulho para lá, fica mais humilde que você vai ser mais feliz.
orgulho e ilusão. Os espíritos nos falam das vicissitudes, das mudanças que existem na nossa vida por causa da nossa inferioridade. Eles nos falam do estado em que nada é permanente, porque não são próprias da realidade. As sombras, a ilusão, elas são mutáveis, a realidade não. Mas eles falam de um mundo de sombra e nos aconselham a sair das ilusões. Platão fala: o mundo é ilusório e nós vivemos a ele. O mundo é ilusório e nós viemos a ele para vivermos uma experiência que tem a ver conosco, que nos corresponde, para aprendermos a evoluir nossa consciência e fazer uma ponte entre esses dois mundos. E, em determinado momento, atravessar essa ponte e definitivamente voltarmos ao mundo real, que é o destino de todos os seres ao final da evolução, e aí sermos co-criadores de Deus. Agora, esse mundo ilusório, ele não deixa de ser pedagógico. Esse mundo que a gente está, ele nos ensina. Pois foi feito para que os seres aqui, né, nós, olhando através das sombras, vissem o seu original, que ele chamava de reminiscência. Reminiscência é o que é? É o que você conserva na memória. Então, isso que ele falava assim, a gente está no mundo de sombra, mas a gente tem a memória, e a gente está acessando constantemente essa memória, né? E voltando ao original. Então, ele fala assim, que isso é como voltar para casa, né? No final das nossas reencarnações, nós vamos voltar para casa. Então, você veja, nós saímos de Deus, né? Como essência dele que somos, percorremos um longo caminho de vivências e aprendizagem e voltamos para ele. Então, Platão falava assim: as coisas do mundo, bem entendidas, é um convite de volta para casa. Então, voltando à caverna. Fora da caverna, você tem o lago, a árvore, a luz do sol, tudo o que faz parte desse mundo nosso aqui. O mundo das ideias de Platão. Tá lá, o que tem aqui, tem lá. O sol desse mundo representa a ideia do bem. O sol de lá, de fora da caverna, é a ideia do bem. Embaixo na caverna tem-se uma imitação do mundo real. A fogueira na caverna é uma pálida representação do sol do mundo real. A fogueira da caverna é a representação do sol físico. Ele diz que tudo o que ocorre dentro da caverna é um reflexo do que ocorre lá fora, mais ou menos perfeito, e que, em um determinado momento, os homens vão ter que parar de olhar para os reflexos, subir e ir na direção da fonte. Então, eles se tornarão sábios. Ele fala: o sábio vê as coisas iluminadas pela luz do sol, que é a ideia do bem. Isso significa
olhar para todas as coisas, buscando saber qual é o bem das coisas, sem querer nada para si, apenas querendo beneficiá-las, trabalhar para o bem. Ele fala do amor como um grande divisor da consciência do homem, que é quando paramos de olhar para as coisas, e perguntamos: para que isso me serve? Você olha para as coisas e pergunta: para que será que isso me serve? Ele diz que esse estado tem que parar. Então ele fala: nós temos que começar a olhar para as coisas e perguntarmos como podemos servir a elas. O que é o bem das coisas e como eu posso contribuir para ele? Então, a relação do homem com seu mundo manifestado, que é o nosso aqui encarnado, se dá através da ideia do bem, que era a tônica de Jesus também, né? Jesus sempre falava: eu vim para servir, não para ser servido. Olha bem, né? Então, a relação do homem com seu mundo manifestado se dá através da ideia do bem e do quanto ele captou essa ideia. Se entendeu bem que o sol do bem deve iluminar sua vida, ele é sábio, realizado e feliz. Se ele entender que esse sol da realidade é que deve iluminar sua vida, ele é sábio na vista de Platão, realizado e feliz. Se ele não captou bem essa ideia, ele terá a contraparte disso, que é a infelicidade, a frustração, a falta de realização como ser humano. Então, Platão fala dessa ilusão montada para que chegamos a ver através dela a realidade. Ou seja, não é para ver as coisas, é para ver através das coisas. Então, o nosso grande trabalho, enquanto encarnados, é sair da caverna, é sair das correntes da ilusão. Então é isso. Boa noite a todos. Espero que eu fui um pouquinho clara, porque filosofia é difícil, né? E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Oi, pessoal, boa noite. Todas as vezes que vou escrever sobre o encerramento das segundas-feiras, fico apreensiva, pois tenho consciência da minha falta de conhecimento espiritual. Acabo fazendo como sempre, falando com o coração, sem conteúdo, sem ter palavras que transmitam exatamente o que eu gostaria de falar. Quero agradecer a todos, pois tem sido muito enriquecedora essa ideia de, apesar de estarmos separados, estamos caminhando juntos com esse processo de aprendizado e amor no momento que poucas pessoas no planeta estão sabendo o que pensar e fazer. Jesus, Espíritos de luz que nos têm assistido constantemente, Maria, sua Santa Mãe, muito obrigada pelas orientações, pelo clima de energia que sempre pedimos para se estender por todo o universo. Para aqueles que estão indo embora tão abruptamente, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos, pelos que estão nos hospitais, nas ruas, nos asilos, nos presídios. Misericórdia, Pai eterno, misericórdia, nos dê força. Que esta semana seja toda de paz, toda a paz possível para o mundo todo,
que seja imensamente inspiradora para quem irá falar na semana que vem. Nos dê paz, saúde e inspiração, Jesus. Muito obrigada, Pai eterno, e obrigada a todos. Pai nosso, que estás no céu, na terra, em todo o universo, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, Senhor, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja.